Capítulo 4. De pessoa para pessoa. Você está pronto para receber o Espírito Santo com intimidade e pessoalmente? Quer ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensamente pessoal e baseada na palavra de Deus. Você pode perguntar, ela resultou de um estudo bíblico sistemático? Não, aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser meu amigo pessoal, meu guia constante. Pedi que me levasse pela mão e me guiasse a toda a verdade. O que ele irá expor e revelar na Escritura tornará vivo para você o seu estudo bíblico. O que vou lhe contar começou no momento em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em dezembro de 1973 e nunca mais parou. Esta é a única diferença. Eu o conheço hoje infinitamente melhor do que naquela ocasião do nosso primeiro encontro. Vamos começar com a informação básica. O Espírito Santo mudou a minha vida. Ele passou a viver em mim desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e nasci de novo. A seguir veio o momento em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fiquei cheio com o Espírito. Falei em línguas. Ele tornou reconhecida sua presença e seus dons. Inúmeros cristãos passam por essa experiência e param nesse ponto. Eles deixam de compreender que o acontecimento de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito. Mas quero que saiba disto. Além da salvação, do batismo com água, da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando que você a conheça pessoalmente. O Espírito quer um relacionamento por toda a vida, e é isso que você está prestes a descobrir. Se você discasse o meu número telefônico há 2 anos e travássemos conhecimento por telefone, tendo conversado sem nunca nos encontrarmos pessoalmente, o que você saberia de mim? Você talvez dissesse, conheceria o som de sua voz através do telefone. E isso seria praticamente tudo. Você não me reconheceria se me visse na rua. Chega então o dia em que nos encontramos face a face. De repente você estende a mão para apertar a minha. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupas uso. É possível que vamos almoçar juntos e você fica sabendo se gosto de café ou de chá. Aprendemos muito sobre os outros quando os encontramos pessoalmente. Quando me encontrei com o Espírito Santo, foi isso que começou a acontecer. Eu passei a descobrir coisas a respeito de sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação transformou-me como pessoa, mas o Espírito teve um enorme efeito sobre o meu andar cristão. À medida que comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me sensível a ele e fiquei sabendo o que o entristece e o que lhe agrada. Do que ele gosta ou não gosta, o que o faz zangar-se e o que o faz feliz. Vim a entender que a própria Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou homens de todas as classes sociais, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito Santo. Durante muito tempo, esforcei-me para entender a Bíblia. Chegou então um dia em que levantei os olhos e disse, maravilhoso Espírito Santo, quer dizer-me o sentido disto? E ele falou, ele revelou a palavra para mim. O Senhor usou a reunião da Kathleen Kuhlman para preparar-me para o que iria acontecer. Mas a senhorita Kuhlman não sentou uma vez sequer ao meu lado e me explicou sobre o Espírito Santo. Eu aprendi tudo diretamente com ele. Essa é a razão de meu conhecimento ser novo, ser fresco e ser meu. Quando voltei para casa depois da reunião de Pittsburgh, caí de joelhos. Estava sendo sincero e transparente quando disse, precioso Espírito Santo, quero conhecer-te. Jamais esquecerei quão nervoso me achava, mas desde esse dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da família. Você pergunta, quem é o Espírito Santo? Quero que o conheça. Ele é a pessoa mais bela, mais preciosa, mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu neste instante. Quem está na terra?
Deus Espírito Santo. Deus Pai veio fazer a obra através do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio. E Ele continua fazendo aqui a sua obra. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, Ele não quis levar nem João nem Pedro em sua companhia. Estas foram as suas palavras. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. João 13:33. Mas no momento em que Deus Espírito Santo for embora, e muitos acreditam que isso vai acontecer em breve, Ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É o arrebatamento. Nós seremos arrebatados com Ele para encontrar com o Senhor nos ares. Quem é este Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça, alguma coisa flutuante que eu jamais poderia conhecer realmente. Mas aprendi que ele não só é real, como também possui uma personalidade. O que está do lado de dentro? O que faz de mim uma pessoa? É o meu corpo físico? Penso que não. Estou certo que você já foi a um enterro e viu um corpo morto deitado no caixão. Você está olhando para uma pessoa? Não, está vendo um corpo morto. É preciso compreender que o que faz a pessoa não é o corpo. Em lugar disso, a pessoa é o que sai do corpo: emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas características que tornam você uma pessoa e que lhe dão uma personalidade. As pessoas que me ouvem pregar não estão vendo Benny Hinn, apenas veem o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. A pessoa do lado de dentro é que é importante. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como você, ele pode sentir, compreender e responder. Ele fica magoado, ele tem capacidade de amar e odiar. Ele fala e tem sua vontade própria. Mas o que ele é exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual sua tarefa? A tarefa do Espírito é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Para compreender a obra do Espírito Santo, precisamos entender primeiro a obra do Pai e do Filho. Deus Pai é quem dá a ordem. Ele é sempre aquele que diz: haja. Desde o início é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é o Deus Filho que realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai disse: haja luz, Deus Filho veio e cumpriu esta ordem. A seguir, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Quero ilustrar deste modo. Se eu lhe pedisse, por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Segundo, você apertaria o interruptor. Em outras palavras, você cumpriu uma ordem. Mas, finalmente, quem forneceu a luz? Não sou eu nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É Ele quem processa a ação do Filho. Todavia, Ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de maneira individual na Trindade. Alguém me perguntou: Benny, você não está esquecendo a importância de Cristo em tudo isso? Jamais. Como poderia esquecer quem me amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas se concentram tanto no Filho que esquecem o Pai, aquele que nos amou e enviou o seu Filho. Não posso esquecer-me do Pai nem do Filho, mas não posso estar em contato com o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. Durante um dos primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me fez chorar. Com a mesma simplicidade com que falo com você, eu perguntei a ele: o que devo fazer contigo? Quer me dizer com que tu te assemelhas? Eu era como uma criança tentando aprender e achava que ele não iria zangar-se com minhas perguntas sinceras. Foi esta a resposta do Espírito Santo: sou aquele que tem comunhão com você. Como um estalar de dedos, este versículo surgiu em minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13.
Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que está em comunhão comigo. Depois perguntei, como posso estar em comunhão contigo, mas não com o Filho? E ele respondeu, é assim que deve ser. Estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai, para ajudá-lo a orar ao Filho. Toda a minha abordagem sobre a oração mudou imediatamente. Era como se eu tivesse recebido uma chave de ouro que abria os portões dos céus. A partir desse momento, tinha um amigo pessoal que me auxiliava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente levou-me a ficar de joelhos e tornou fácil a comunhão com o Pai. Que comunhão! É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Na comunhão não há pedidos ou petições como acontece na oração. Se eu pedisse, quer trazer-me um pouco de comida? Seria um pedido. Mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Isso é camaradagem, comunhão. Lembre, não existem pedidos egoístas na comunhão, apenas amizade, amor e comunicação. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, Precioso Espírito Santo, quer vir agora e ajudar-me a orar? A Bíblia diz, em Romanos 8, 26, 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando não sabemos como orar, ele vem em nossa ajuda. Este foi o princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Em 1 Coríntios 2, 12 e 13 diz, Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com palavras espirituais.